Seja muito bem-vindo ao canal Química na Prova. Hoje eu tenho o prazer de trazer para você uma questão que caiu no vestibular da FUVEST recentemente. Por sinal, uma questão muito bem elaborada. Essa questão nos permite mergulhar em assuntos de química, física, trazer à tona novamente o nome de grandes cientistas e as suas descobertas. A questão ela começa com esse quadrinho, onde mostra uma paródia entre situações cotidianas e descobertas científicas. Vamos acompanhar. No jantar dos cientistas, Mendeleev pôs a mesa e definiu o lugar de cada um. Watson e Crick levaram o prato principal, fusilli com sopa de letrinhas. Thomson serviu a sobremesa. Alguém disse, pudim de passas? Outro respondeu, esse cara nunca ouviu falar em gota de chocolate? E aí a questão, pessoal, ela perguntou, quais feitos científicos de Mendeleev, de Watson e Crick e de Thomson estão relacionados com o quadrinho? Então vamos voltar um pouco na história e falar de Dmitri Ivanovich Mendeleev, um importante químico russo. Essa imagem que você vê é da primeira tabela que Mendeleev, em 1869, elaborou, enquanto ele estava ali trabalhando em um livro de química inorgânica. Sabe o que ele fez naquela ocasião? Ele criou uma carta para cada um dos 63 elementos químicos conhecidos até o momento. E o que tinha em cada carta? Tinha o símbolo do elemento, tinha a massa atômica do elemento e suas propriedades químicas e físicas. Aí sabe o que ele fez? Ele colocou essas cartas em uma mesa e foi organizando. E essa organização ela seguiu um critério. Qual foi? A ordem crescente das massas atômicas. E o interessante é que depois que ele organizou, essa tabela mostrava semelhanças numa rede de relações, vertical, horizontal e diagonal. Não à toa, Dmitri Ivanovich Mendeleev ganhou o prêmio Nobel em 1906 e é considerado até hoje o pai da tabela periódica. E o que dizer então de Watson e Crick, que conforme o quadrinho também estavam nesse jantar das estrelas, por assim dizer. Conforme você vê aí, a importante descoberta deles é isso mesmo. Foi a fita dupla na molécula de DNA. Perceba que o que liga cada fita dessa são as pontes de hidrogênio das bases nitrogenadas, e são 4 bases: adenina, timina, guanina e citosina. Conforme o desenho, a adenina sempre liga-se com a timina e guanina sempre liga-se com a citosina. Essa aí talvez é a molécula biológica mais icônica. Pessoas já construíram prédios, pontes, sem falar outras coisas baseadas nessa inspiração. E o que a gente sabe hoje sobre essa molécula, a gente deve muito a esses dois cientistas, o Watson e Crick, que também aproveitaram o trabalho de outros cientistas. E o que dizer do outro convidado daquela festa, ou daquele importante jantar, J. J. Thomson. Era mais ou menos final do século XIX, quando o físico J. J. Thomson ele começou a fazer experimentos em tubos de raios catódicos, como esse aí que você vê na imagem. O que acontece aí? Nessa imagem a gente percebe que um raio ele se origina no cátodo e passa através de uma fenda no ânodo. Esse raio catódico ele é desviado por uma placa elétrica negativa que Thomson colocou. Perceba que ele tem uma trajetória oposta à placa elétrica carregada negativamente. Isso fez com que Thomson chegasse à seguinte conclusão: bem, os raios catódicos eles são negativos. E mais tarde, esses raios catódicos eles receberam o nome familiar que a gente conhece até hoje, que são os elétrons. E por que essa descoberta foi tão importante? Porque até o momento, a teoria atômica de Dalton ela dizia que os átomos eles eram indivisíveis.
Mas Thomson agora havia descoberto uma partícula importante dentro do átomo, os elétrons. Você sabe qual foi o resultado disso? O resultado é que precisou-se de um novo modelo para descrever o átomo. Nesse modelo atômico de Thomson, que ficou conhecido como modelo do pudim de passas, veja que ele representa os elétrons como partículas carregadas negativamente. Seriam as passas, mergulhadas em um mar de cargas positivas. E por que fez essa analogia com o pudim de passa? Bem, Thomson ele era inglês e o pudim de passa é uma típica sobremesa inglesa. Então, recapitulando, um descobriu e é o pai da tabela periódica. Os dois outros nos ajudaram a entender sobre o DNA, a fita dupla, aquela hélice. E agora, Thomson descobre o elétron. Então, se a gente voltar na nossa questão, qual é a resposta? Observe a questão novamente aí. Fica bem claro que a resposta dessa questão não pode ser outra a não ser a letra B, que diz assim, organização dos elementos químicos em uma tabela periódica, descoberta da estrutura do DNA e proposição de um modelo atômico. Então essas foram as importantes contribuições desses cientistas. E aí, se você estivesse lá naquela prova da FUVEST, não restaria dúvida que você iria marcar naquela questão a letra B. Essa é a questão correta. Eu agradeço você que ficou até aqui, que conheceu um pouco da história. Se gostou, que você se inscreva no canal e compartilhe. Muito obrigado. Que bela questão!